Então aqui, pessoal, dia de hoje conversando aqui com um homem famoso aqui na região, o seu Jair Pazin, contador de causas, né? E ele sabe muita história aqui da região, né? Daí, seu Jair Pazin, que nem nós estávamos comentando, o senhor quer começar a contar, ó. O senhor que veio aí, ó. Fizemos o despejo, depois puxamos outros. A história do despejo, né? Do despejo, A história do despejo aqui começou com a palavra contestar. Começou com a Argentina, contestava que queria os limites do Rio do Peixe. Depois parou a Argentina, começou o Paraná. Contestando, a palavra contestado era essas partes que vinha muito antiga, contestando que queriam os limites do Rio do Peixe. Aí foram fazendo, daí surgiu a ferrovia Marcelino Ramos a Porto União, 1909, aí começou uma das maiores catástrofes em cima dos nativos, dos caboclos, pegando 15 quilômetros lado a lado da ferrovia, despejando todos os caboclos, tirando e mandando, uns deram serviço e outros se retirando. Aí se retiraram e se encostaram aqui no Irani, estavam ali, quietos ali, colhendo feijão e tirando erva mate, que a erva mate era exportação, valia muito. Aí foi uma denúncia do governo do Paraná dizendo que ali tinha um grupo de pessoas que queriam invadir terras. O Paraná manda Coronel Adalberto com a tropa com 70 soldados para tirar esse pessoal dali. Aí vieram ali e se instalaram, vieram até Porto União, vieram de trem, ou pela água. Posaram na cabeceira da ponte e no outro dia vieram, o comandante veio a cavalo e as tropas vieram a pé. E o resto das coisas de carroça, e inclusive uma metralhadora portátil em cima de uma gaiota, de uma carroça que veio junto. Aí chegaram na região do Roseira, depois prenderam a região do Irani, já sem coturnos, cansados, todos já entregues dos soldados que vinham. Aí chegaram até o local do Irani, se aproximaram uma distância aí de 1 quilômetro, 2 longe do aglomerado dos colonos que estavam ali. Ali pararam para posar para fazer o ataque no outro dia de madrugada. Aí começaram arrumar os cavalos, uns fazendo fogo, outros colhendo milho numa roça que tinha na beira da estrada, colhendo milho, inclusive essa roça já era desse povo. Aí escutaram um tiro numa lomba, outro tiro noutra lomba, e eles ficaram ali, não sabiam o porquê desses tiros. Eram os colonos se avisando, os macacos chegaram. A polícia chegou. Sim. Aí eles avisaram todas as comunidades no entorno que aonde eles foram era um redutozinho, uma favelinha, assim, uma coisa de não muitas casas, que era um aglomerado. E não mais, era todo extraviado nos matos, todo no entorno, ia longe. Sim. Esse grupo. Se reuniram todos em torno do Banhado Grande, do mato, atrás da casa do Zé Maria, e de madrugada os homens chegaram, encostaram o carro da gaiota, que a gente chamava, carroça com 2 rodas, com a metralhadora portátil, deixaram o cavalo ali e chegaram na frente do rancho, onde tem 3 butieiros, tinha e tem até lá, que fui lá conferir, agora esse dia estão lá. Tem ainda? Os butieiros estão lá, queimado de bala estão lá. Os butieiros. Aí o homem saiu a fim de paz, e eles sabiam que os chefes deles usavam um gorro de pele de tigre, imitando São João Maria, que passou 50 anos antes. Aí eles saíram para fora, imediatamente atiraram o homem.
Quando atiraram o homem, foi um formigueiro de homens que saiu, que estavam aglomerados a noite inteira esperando os homens chegar. Os homens não esperavam. Então os soldados atiravam de queima-roupa. Os colonos ali atiravam de queima-roupa com fuzil. Até que terminou a munição. Terminou a munição, foram na baioneta. Avançando. E os colonos vinham num gritedo jamais visto na história, vinham a ponto que já vinham pisando em cima dos corpos, e avançando e avançando. E os homens foram para a baioneta. E os homens de uma prática muito grande com desgaiar a erva, os homens tinham uma agilidade no facão fora de série. Era 2, 3 passadas o pescoço do soldado viajado. Imagina. Aí foi, e quando o João Adalberto conseguiu querer chegar na gaiota, já o pescoço dele também já foi junto também. Uns dizem que ela engasgou, outros dizem que passou o rio. Não deu tempo, os homens estavam esperando. Estavam esperando, e a polícia estava avisada. Quando eles chegaram em Porto União, os caras pediram: quantos soldados? 70, Alberto. 70, diz, é pouco, os homens estão esperando vocês. E fizeram facão, quem não tinha facão, que tinha uma pistola, alguma coisa, tinha facão, eles fizeram facão de guamirim e 80 cavalos, sapecado no fogo, que se não cortasse, mais se furava. Sim. Avançaram, cada um veio com uma ferramenta. E daí ele disse: não, vem cá ver. Ele disse: eu tenho essa metralhadora portátil, vocês vão ver rolar a cabeça do nego lá, revirindo isso aqui. Só que rolou a cabeça dele, dos outros não deu tempo de chegar. Eles não esperavam tanta gente. Daí terminou dando essa guerra em 1912, 1916 terminou, daí começou a varredura. Iam aonde soubesse que tinha um descendente, um parente, alguma coisa dos jagunços, era levado na frente da família e degolados. E veio os massacres, queimando os ranchos, queimando as casas, atropelando e matando. Daí, ali por torno de 1940, as coisas parecidas, eles vinham por aqui também nessa região, que aqui na região de Salto Veloso, e entre Salto Veloso e Três-Tiros, tinham as terras devolutas. Muitas colônias de terras devolutas aqui, que era onde eles se aglomeravam mais. Então eles insistiam mais em queimar. Aí eles vieram uma ocasião, queimaram o rancho de Severino Tomás aqui e outra tapera que tem ali, que formou-se um guaviroval ali, e eu nunca mexi ali para preservar esse nome, que era uma tapera, era apelido, Preto Cinza. E esse guaviroval está ali até hoje, preservado. Está ali, eu não mexi. E lá no Severino Tomás ainda tem seco no chão. Que sobrou, que queimou, sabe, estão lá. Eu estou preservando essas 2 tapeiras. Aí chegaram na linha consulta, tinha um caboclo ali perto da ponte, um pouquinho para cá, que tem uma estrada que sobe para as Três Barras, tinha um caboclo morando ali. Chegaram ali e eles falaram para ele estava com uma mulher grávida, eles disseram para ele: você, assim que nascer a criança, você vaza, porque se não voltar aqui, a coisa complica. Aí ele nasceu, a criança ficou ali, não saiu, e um belo dia ele notou lá do outro lado, lá que estava vindo as tropas. Ele pulou o rio de lá, subiu no ar e ficou olhando. Chegaram ali, fizeram aquele pentendeiro da mulher, queimaram tudo, paiol, 2 arranjos, que tinha tudo. Virou tudo em cinza. Ele saiu, ele e a mulher com a roupa do corpo e a criancinha enrolada nos panos. Daí foram se acudindo, e ele foi morar num lugar chamado Valverde. E naquela época chamada de Légua Quadrada. Aí ele soube que ali era ponto de pouso da polícia, que vinha de caçador. Eles vinham que já tinha alguma coisa de exército, de coisa, que eles vinham com a polícia. O delegado uns me fala que era de Videira, mas era distrito de Videira, que me acompanhava os homens e dava as ordens. Aí esse rapaz viu eles chegando e foi se aproximando, foi cuidando.
e viu, e cuidou, e da janela do rancho ele atirou o homem quando deu alcance de tiro e acabou matando o homem. E vazou pela porta da frente e nunca mais foi visto. Aí, com a morte desse delegado, parado. Não perseguiram mais, não vieram mais queimar rancho, não vieram mais nada, sumiram. Daí muitos anos, e daí o pessoal aqui foi começar de novo, fazer rancho, fazer casa, foi ocupando. Aí, 1961, governo do Paraná mandou o doutor Eduardo Martins medir essas terras e dar cada um o seu pedaço. E 10 anos de prazo para pagar. Ali, de lá para cá, todo o oeste de Santa Catarina, região de Campos Novos, de Curitibano, toda essa região onde tinha matança, perseguição, parou. Não perseguiram mais os caboclos, parou. E de lá para cá, os caboclos, aqui na minha região, que ganharam as terras medidas e 10 anos para pagar, daí puderam dizer, aqui é meu, aqui eu posso morar. Antes não, era agregado, era atropelado, dá uns tiros na salgada aí, atropela, era coisa parecida assim. De lá para cá não, eles se tornaram dono do seu pedaço da sua terra, todo mundo pagou, e a região aqui mais afetada, que era aqui, e essa história de queimadas, de casas, de perseguições dos caboclos, ela tem um detalhe, ela terminou com a última casa queimada no município de Salto Veloso. Que o município de Salto Veloso é o único município do estado que leva o nome de um nativo chamado Antônio José Veloso. Exatamente. Do demais não se tem notícia que tenha um com o nome de um nativo. E Salto Veloso tem. Portanto, essa história toda que eu contei, ela pertenceria a Salto Veloso, ela terminou aqui. Terminou aqui com a última casa queimada. Em linha Brasília. Essa é uma história interessante que veio de longe, muita história, tornou-se até uma guerra e terminou aqui. Então é uma história que pertenceria até para Salto Veloso. É interessante. Da nossa região. E no caso, aqui de linha Brasília, aqui foi colonizado mais por italiano ou já tinha os caboclos antes já? Essa aqui região aqui, né? Tinha caboclo. Caboclo, e daí começou a ser colonizada, começou pelos abate, vindo italianos. Depois Vitório Tramontini. Aí a Anitta casou e veio lecionar aqui na Brasília. Tinha entre italianos e brasileiros, aqui tinha 40 famílias. Hoje tem duas. Duas? Duas. Do Juca, do José de Souza ali em cima e eu aqui. Eu um pouco estou aqui, um pouco estou no Veloso. Mais ou menos 1,5. Sim, se vê, né? Aqui é. É porque também, né, digamos... Até eu tava me indagando, né, que eu andei aqui, linha São Vicente, linha Barraca, falei, aqui é um lugar tão longe, mas provavelmente devia ter um armazém, alguma coisa que o pessoal comprava, né, digamos, o básico, que antigamente o pessoal plantava o arroz, o feijão, o milho, né, carneava um porquinho, só que alguma coisa tinha que comprar, o querosene, a munição para arma, alguma coisa, tinha que comprar, né? Tinha um comércio forte. Nas 3 barras. 3 barras. Eu obedecia as 3 barras. 3 barras, quando eu nasci, 80 anos atrás, 3 barras, tinha hotel e dormitório de Mário Montemeso e Amélia Montemeso. Vinha para frente e tinha a sapataria e selaria de Antônio Carneiro. Ia mais para frente um pouco, tinha a loja da Mantico, como nela onde o casarão está até hoje. Daí, por lá debaixo da estrada da escola, aonde meu pai veio lecionar em 1946, tô pegando o lugar de Antônio Padilha, pai do Alcido Padilha, que lecionava com o 38 na cinta. E Vidal Tibes, na linha Caçador, era outro professor brasileiro que também lecionava com revólver, com 38 na cinta. Na época era normal. Era normal, né? E naquela época existia respeito, que hoje não tem mais. Que o pai do respeito seria o medo. Hoje não tem medo, não temos mais leis. Isso. Não tem. Daí cada um faz o que bem entende. Entra numa sala, dá o lei e fuzila
7, 8 não dá nada, vai, cadê? Pois dá um jeitinho ali. Naquele tempo, não, o cabra não entrava lá, não. Era o respeito, não, se né? entrasse, ficava. Então era num tempo que existia lei e existia respeito. Exato. Então era um tempo, daí meu pai lecionava ali. Daí tinha a escola por lá debaixo da estrada, da rua hoje ali. Daí passava-se ali à esquerda, à direita tinha comércio do Amantino e Receiro Comunelo, 3 caminhões que recolhiam das colônias trigo e essas coisas, o mais forte era trigo, levavam em Bicaré, na ferrovia lá em Bicaré. Aí passava a ponte, à esquerda, um caso curioso que existiu. Não é disque. A ponte esquerda está até hoje. Outra 30 metros para o lado de cima, só desviava o comércio dos Comunela, tinha outra ponte. Isso. Aqui era do PSD, lá era da UDN. Só tinha 2 partidos na época e cada um tinha a sua ponte. Cada um passava na sua ponte. Isso existiu. Daí tem os nomes, tudo, quem passava aqui, quem passava lá, mas enfim, que tinha 2 pontes e era isso aí. Daí do outro, à esquerda, seguindo para frente, tinha serraria, loja de Ernesto Lenzi. Então tinha serraria, tinha loja, tudo. E daí tocava para frente, dobrava para quem vem para as 3 Barras. À direita tinha bodega para o lado de cima da estrada, daí quem dobrava para cá tinha uma casa grande e tinha bolão, tudo, quem cuidava Rudolfo Fontenberg. E era de Antônio Grando, tinha bolão, tinha bodegão com tudo, ali era um comércio forte. Depois daqui era Estilópolis, então... Vista Alegre, Benjamin, Bissani, tinha uma bodega, depois tinha outra lá no Ercilhópolis, que no começo daquela bodega, quem era o bodegueiro lá era Remy Cantu. Remy Cantu. Depois Remy veio para cá, tudo subiu a Amilcar, que estava e está até hoje, a Amilcar de Matos. Inclusive eu até fiz uma entrevista com o seu Amilcar lá. Isso lá, o Amilcar, que está... Já alugou hoje, coisa mais, ele foi... Primeiro foi Remy Cantu, depois foi Amilcar de Matos, que eu acho que ficou 50 anos mais. Mais de 50 anos, né? Ali, bodegueando ali. E tinha um comércio também forte, Paiol Velho. Tinha serraria, tinha bodega. E isso depois formou-se Veloso já, daí foi. Mas o primeiro comércio que tinha hotel e tudo, e o Cantu veio para abrir o comércio e trouxe até o seco, foi na Celbar. Daí não deu certo politicamente, e ele pegou e foi fazer no Veloso. Eu sabia que as 3 Barras, né, na época era quase como se fosse uma cidade, né? Sim, era uma cidade. Por exemplo, Daniel Mendes, filho de Osório Mendes, pai do Gilmário, coisa ali, ele encilhava o cavalo no sábado e vinha aqui, tinha baile, tinha bolão, tinha bodega. Ele ficava no domingo, tinha terço, tinha isso, tinha festa. Na segunda-feira ele ia lá no hotel, que tinha um piquete, ele encilhava o cavalo e voltava para os campos. Então Daniel Mendes era amigo do meu pai, que eles eram amigos, e vinha dos campos, vinha ali. 3 Barras, então esse era o comércio. E muitas histórias das 3 Barras, daí umas mortes que deu ali, onde a primeira briga foi matado 2, e os porcos comeram. Daí um camarada do pai cuidou para não deixar terminar. Daí no outro dia era da família dos Cabreira. Até que chamaram aqui da Barracos Cabreira e desceram lá. Foi no outro dia. Aí um ficou morto, os porcos comeram, outro foi pular cerca e rosto com as caras, ficou de ponta cabeça também. Os caras tiraram e ele ficou morto, pendurado. E os porcos comeram. Aí essa velha, ela era a mãe dos rapazes que estão enterrados na Brasília, os 2 aqui, no cemitério aqui. Aí eles
filho do seu Jorge Felício aqui, morador aqui. Aí, não, esse foi o Elísio, tá errado. Não, os Cabreira estão enterrados, não, esse foi para lá. Era um da barraca, era outro. Foi outra briga aqui. O Elísio Ponte matou 3, daí o seu Henrique Cristino e os 2 filhos do Jorge Felício estão enterrados aqui. Aí essa senhora seguiu a rua, que a igreja era em frente à rua ali. Ela seguiu a rua ali, foi na frente da igreja, se ajoelhou e falava gritado. Que nada ia acontecer para os poderosos, mas a justiça divina, sim, ela ia tomar providência. De uma cidade, o que aquela mulher falou, levou 50 anos, mas virou tudo em ruína. Não tem mais nenhum morador, não tem mais nenhum comércio, nenhum poder, nada. Terminou, nada. Tem nada. Não tem. As 3 barras tá... Não, tem um moradorzinho lá perto da igreja. Tem uns 2, 3 moradores, né? Não, mas ali mesmo não. E até também, quando eu iniciei o canal também eu fiz um vídeo lá, mas hoje em dia tem aquela construção de alvenaria ali, né, que era o comércio, tá até hoje, mas tá abandonado. Né? Casarão ali do Amantino Comunel. Sim, feito em 1958. E daí o demorador quase não tem mais ninguém mesmo. Não. Até ali não. Ali onde tinha os comércios não tem. Tem nas laterais lá em cima, perto da igreja, pessoas ali, e lá mais pro lado do Elvo, lá pro lado de cima da estrada, uns peão assim de mais morador mesmo, proprietário não tem mais nenhum. Então basicamente, né, você vê, as 3 barras chegou a ser, de repente poderia ter sido, em vez de 3 tilhas da cidade, poderia ter sido as 3 barras, né? As 3 barras era o ponto que ia se tornar o comércio grande, vinha muito cigano, aquelas vargens ali eram uns guavirovalão grande, cigano vinha e ficava até 30 dias, o lugar que mais cigano parava ali, tinha muito negócio, muito comércio. E daí as 3 barras, os primeiros moradores vieram nas 3 barras, e daí tem um quadrado no mapa que diz olaria. Daí eu pensei que era uma olaria, daí pedi pro meu pai, ele disse não, foi o primeiro morador que veio das Serras Gaúchas, Serrano, os olaria. Depois veio os Fogaça, depois veio os Mingada, depois veio o Chico Honório, avô de todos esses lautérios aqui do Veloso. Chico Honório comprou do rio que desce lá do Pinhal Preto, até aqui onde mora o Hélio Farizano, todas essas vargens ali, tudo foi de Chico Honório. E vendeu para uma viúva que veio do Rio Grande do Sul, chamada Alvira Faquim. Foi a mãe de todos esses Faquim. Ela comprou, e o Chico Honório comprou Santo Antônio, e ali onde ele mora até hoje. Ele triplicou de terra com a venda ali e comprou lá. Chico Honório. Do Rio para lá era João Cardoso. Ele vinha, toda aquela parte de lá, vinha aqui no São Vicente, onde morava o Gonçalino, Zeca Cardoso, tudo isso aí foi tudo de João Cardoso. Cada um tinha uma gleba grande, e os fundadores das 3 barras. Os fundadores das 3 barras, né? Daí depois começou a vir os italianos, Chico Honório já vendeu para essa viúva que tinha 7, 8 filhos, já foi colocando, já foi indo, aí começou a vir os outros italianos, mas era quase só caboclo. E de São Vicente ali, que no caso seria a comunidade vizinha aqui, o senhor sabe mais ou menos a história ali? São Vicente, da casa do meu pai para baixo, era alemão e tiroleses. Da casa do meu pai para cima era tudo caboclos, nativos, serranos e até bugres cruzados. Bugres, tinha muitas famílias cruzadas, bugre, onde tinha logo para lá, tal de Tio Lau, era bugre mesmo, puro. Então eu me criei no meio de muitas raças de gente, graças a Deus me dando muito bem com todas elas. Então os caboclos, os serranos, eles eram mais organizados, eles, fim do verão, matavam uma vaca, faziam charque, eles tinham charque para o ano, e armazenavam comida, armazenava milho, feijão. O nativo mesmo e o índio não armazenava. Ia colhendo e ia comendo. Daí o caboclo pegava, quando o milho era mole, comia, depois fazia pamonha, depois de louro eles moíam na jorna e faziam
um tipo de comida. E depois do milho seco, eles moíam na jorna, que a jorna era um tronco de madeira que moía, caía na peneira, aí eles ventavam aquela quirela, jogavam fora as cascas, o miolo daquele milho era tirado, que era guardado, que era uma comida nobre, era para criança, para o senhor de idade, que aquilo era a maisena de hoje. E aquele milho quebrado, daí eles ensopavam aquilo ali e iam na casinha, que todos os caboclos tinham uma casinha de se aquentar lá fora, mas era para defumar e guardar o charque. Então, charque eles tinham de caça e coisa que eles não tinham muito, mas os mais organizados tinham charque de um ano para o outro, toicinho ali pendurado. Aí ia lá e eu olhava para o quantia de gente, cortava um pedaço de charque, miudava em cima de um toco ali alguma coisa e põe no pilão e socava. Fazia uma carne moída de hoje. Daí ensopava com aquela quirela, com coisa, com que eles escolhiam, eles viviam bem. Fartura, né? Era fartura, era muito peixe, dava muita caça, e quem não tinha caça matava e estocava, então era bem interessante. A Juvina do Abitino Ponte ponhava o milho úmido, ponhava no pilão, fazia a pasta, depois fazia o biju. Aquilo, barbaridade, daí nós comia aquela quirela com carne, aquela carne ensopada, coisa boa. Depois o leite era guardado tudo em porçãozinha. O mais era uma lata de azeite quadrado, de lata, que antigamente vinha em lata. O leite era guardado tudo em porção, que se mexesse tinha que aproveitar, porque depois azedava, não tinha energia. Daí a gente pegava uma porção daquela com o biju, não dava para correr que doía a barriga de tanto que tinha comido. Então o caboclo vivia, fazia erva, uns faziam erva e até guardavam, outros não. Outros põeavam o raídozinho em cima do fogão e ia lá e socavam. Outros quebravam quicamão, que nem eu tinha uma senhora que parou muitos anos aqui comigo, assim, a Rosa Pereira, ela quebrava com a mão, ia abrir a portinha do fogão, em cima sapecava, ponhava no forninho, ali a pouquinho ela pegava aqui, estava seca, ela pegava num pano, ia lá fora em cima de um toco, uma pedra, com o martelo, batia e dentro da cuia e tomava um chimarrão. Tomava, no outro dia fazia de novo, não armazenava. Então, fazia erva na hora. Do caboclo, os mais armazenados, e os outros não. Então, chegava a segunda-feira, vinha aquela fileira de peão com a inchada, foi-se nas costas, procurando serviço. Desciam. Requião Pazin, não. Ia no seu Arcângelo Godinho, não. Luiz Benato na consulta. Senão eles vinham no João de Bordo, pai do Augusto Saturno, que ali tinha serviço o ano inteiro. Daí, quando eles subiam, a gente sabia que eles estavam ali, que iam com um garrafãozinho de vinho embaixo do braço, cantando numa alegria. Pense a alegria daquele povo. O que não tem alegria e não anda alegre direto é o rico. O pobre, o pobre tá alegre 24 horas por dia. Exatamente. É uma alegria só. Então foi onde eu me criei ali, conhecendo os costumes do que viviam, do que plantavam. Então, e a maioria deles viviam de prestar serviço. Aí a dona Zira me pediu também numa entrevista, quando está fazendo o livro do Veloso, refazendo uma parte, qual é o legado que o caboclo deixou aqui na nossa região? A mão de obra. Com a mão de obra do caboclo, meu pai comprou muita terra. Os colonos ali para baixo, ele ia bem comprar Jeep, carro novo, era com a mão de obra dos caboclos. Os de Bordo fizeram fortuna, era a mão de obra. Eles eram pagos, normal. Na época. Mas aí ajudava o colono a crescer também. A crescer. Daí os que usavam a mão de obra desses nativos colhiam mais milho, faziam mais isso, acabavam fazendo dinheiro. Né? Então o legado que os brasileiros, caboclos nativos deixaram foi a mão de obra. Foi a mão de obra. E então aqui, no caso,
No caso São Vicente, pô, os primeiros moradores eram os caboclos também, né? Depois chegou os alemães, né? E os italianos. Isso, aqui embaixo, os alemães, por influência do Andreas Thaler, 1933, que veio com as imigrações, ele foi colocando no barracão, colocou nas Três Barras, inclusive aqui para cima, foi colocando os alemães, daí surgiu essa região de alemães alemães num todo. A Três Barras aqui, os Carpilhos, toda essa turma que tinha aqui da casa do meu pai, até nas Três Barras, tudo ali, tudo alemão, era colocado. Já vieram. Essa imigração também de Andreas Thaler, tinha até essas terras aqui na Brasília que eram deles. Depois os Zimmermann ganharam como os campeão, ficaram muitos anos em cima, mas era alemães. E do São Vicente para cima era só caboclo. Tinha um tio que era meu tio, Pedro Zanella, que era italiano, que era cunhado do pai. No mais era caboclo. Tudo caboclo, serrano, tudo. Ia para Vista Alegre, ia embora, ia sair lá no Ercilópolis. É o brasileiro que a gente chama, né? Caboclo brasileiro. Brasileiro. Ercilópolis era um lugar muito interessante. Ele foi há muitos anos, Ercilópolis foi na fundação dos Campos dos Fins de 1700 que existiu a Sédia. Sédia e o Cruzeiro e a Sédia. Depois, por questão de política, era Ercilópolis, mas era a Sédia. Sempre foi. Tiraram o Cruzeiro e levaram para Joaçaba. Que Joaçaba primeiro foi Encruzilhada, depois foi Limeiras, depois foi Cruzeiro e hoje é Joaçaba. Joaçaba, né? Então, casualmente, de tanto eu insisti com o pessoal da Água Doce, botaram de volta ao Cruzeiro, no Ercilópolis, que fazia muitos anos que tinha sumido e não deram mais o valor. E Ercilópolis tinha exatoria, tinha cartório, delegacia, tinha tudo, quando Joaçaba nem existia. Você vê, né? Que daí botaram, Ercilópolis foi município por 72 horas. Daí, por influência de uma família rica na época, Bittencourt, em Catanduvas, disseram não, tem que ser aqui, a cidade aqui é maior, lá em Ercilópolis não. Os fazendeiros se arrepiaram, opa, aqui nós temos delegacia, temos colhedor, temos tudo. Sim. Tá, Joaçaba não tinha videira, não existia, não sei se talvez caçador, não sei, mas videira e Joaçaba não. Aí tinha o teléfono, tinha a rede na época, ligaram para Getúlio Vargas, que estava em São Borja, descansando na fazenda. Getúlio Vargas com certeza recorreu um mapa e ele falou, não, nem Ercilópolis, nem Catanduvas, desmembrem de Campos Novos, Limeiras, que ali tem água, e declarem município. Daí que surgiu o município de Joaçaba. Senão não foi. Mas chegou a ser 72 horas, decretado município. Tá aí um fato que eu não sabia também, né? Aqui de Ercilópolis. Chegou a ser município. 72 horas foi município. Foi declarado, daí veio a contrapartida lá e coisa, daí deu um impasse, deu tipo encrenca que não é lá, não é aqui, daí que ligaram, daí o homem decidiu não, formou Limeiras, que é Joaçaba. Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou encerrar essa primeira parte do vídeo. Sim. Aqui com o seu Jair. Aí depois a gente continua aqui, né? Fazer mais um. Então o pessoal que chegou até aqui, né? Acompanha para a parte 2 aí. Entrevista com o seu Jair. Então, vamos lá.